paciente chegou para você com hipoalbuminemia e você não sabe nem por onde começar essa pesquisa, o que está causando esse quadro no paciente? Então vem cá que hoje eu vou te explicar. Existem diversas causas de hipoalbuminemia. Por exemplo, queimaduras, problemas gastrointestinais, problemas renais e por aí vai. E se eu fosse falar aqui de um por um, talvez eu até te deixasse um pouco confuso, mas eu não vou fazer isso. Hoje eu vou te dar uma dica de como você pode raciocinar sobre hipoalbuminemia com 3 passos simples. Você vai se lembrar do seguinte: a gente pode ter hipoalbuminemia por perdas, por falha na fabricação ou diminuição na fabricação e por redistribuição. Vamos entender o que cada uma dessas coisas quer nos dizer. Nos casos de perdas, a gente vai pensar muito naquele paciente que tem uma doença renal, como por exemplo uma glomerulonefrite, num paciente que tem doenças do trato gastrointestinal. Então, por exemplo, o paciente que tem a doença inflamatória intestinal, ele pode ter um aumento na perda de albumina. Hemorragias. Concorda comigo que se o paciente está perdendo sangue e a albumina está presente no sangue, ele está tendo um aumento de perda de albumina nesse sentido? Então, nos pacientes que têm históricos de hemorragia, a gente precisa se lembrar disso. Não só aquela hemorragia externa, onde a gente vê realmente o animal perdendo sangue por conta de um trauma, mas também, por exemplo, em casos de hemorragias intestinais. Aquele paciente que está em hematoquesia ou que está em melena, por exemplo. A diminuição da fabricação, você vai se lembrar basicamente do fígado, que é quem produz a albumina. Se eu tiver uma falência hepática ou se eu tiver uma lesão hepática aguda que atrapalha a função desse fígado, eu vou ter então uma diminuição das coisas que ele produz, e dentre elas a albumina. E por último, a gente precisa se lembrar da redistribuição, que é aquele paciente principalmente que está passando por um processo inflamatório. Num processo inflamatório, o vaso vai ter uma permeabilidade diferente. Então lembra aqui, ó, que o vaso sanguíneo, ele é composto por células que ficam aqui, ó, justapostas. E o sangue fica aqui dentro, certo? Numa situação de inflamação, eu vou aumentar a permeabilidade, ou seja, é como se eu desse um espacinho aqui. E aí a albumina vai conseguir sair para o meio intersticial. Então, se você se lembrar desses 3 fatores de base para hipoalbuminemia, vai ficar mais fácil de você conduzir a sua investigação e ter um raciocínio clínico. E se você deseja aprender mais sobre esses assuntos relacionados com a clínica médica de cães e gatos, eu te convido a seguir esse perfil e ficar por dentro de todos os vídeos.